Hello, gente linda, tudo bem por aí? Bem-vindo ao meu canal, Silvia Paula aqui, com aquele vídeo feito com muito amor, no coração, e Espírito Santo dando a direção. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui, compartilha, dá o like, gente, comenta, por quê? Porque assim a plataforma entrega meu conteúdo para muitas pessoas. Então hoje vamos falar aqui sobre o Salmo 23, é um salmo muito conhecido na Bíblia. E conforme eu vou estudando a Bíblia, eu começo a compreender entre linhas, né? Entender além do que somente as palavras que estão aqui escritas. Muitas vezes a gente lê e não consegue compreender. Por quê? Porque a Bíblia é um livro espiritual. Nós temos que estar com o nosso espírito ativado para conseguir entender. Então, o que eu vou fazer aqui é dividir com vocês a clareza que o Espírito Santo me dá e também com os estudos que eu faço da palavra aqui diariamente, tá passando para vocês. Então, o que você pode aprender realmente com o Salmo 23? Quem escreveu foi Davi. Davi escreveu muitos salmos, muitos. Ele era um salmista. E esse salmo ele escreveu quando ele ainda era um pastorzinho, quando ele era novinho, lá nos seus 16 aninhos, cuidando das ovelhas do pai dele. Então daí a importância de você ser antes de ter. Estudei sobre isso esses dias e achei muito importante. Então, antes dele ser já o rei Davi, antes de receber o título, ele já era para Deus. Ele já era apaixonado por Deus, pelos princípios de Deus. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, ele já estava fazendo aqui os seus salmos, já estava meditando, já estava conversando com Deus, já tinha entregado a sua vida, tudo nas mãos de Deus. E aqui nesse salmo nós podemos compreender a grandeza do amor dele e da confiança que ele tinha, né, em Deus. Então vamos lá. O salmo começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Então, a partir do momento que você confia plenamente em Deus, você tem essa confiança que nada vai te faltar. Ele vai te prover o dia de amanhã. Ele não vai te desamparar. Mas isso vem da fé verdadeira, que é aquela de você crer naquilo que os seus olhos não podem ver, mas tem certeza que no mundo espiritual Deus já está movendo tudo a seu favor. E na hora certa, Ele há de entregar na sua mão. Então, a fé verdadeira é isso, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É confiar totalmente. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes e restaura as forças de minha vida. Então aqui ele diz que mesmo passando por todas as tribulações, por todas as dificuldades que ele também iria passar lá na frente, ele já tinha plena convicção de que Deus era com ele e que se Deus estivesse ao lado dele, ele teria refrigério, independente da situação. Porque mesmo tendo fé, você também pode vacilar às vezes, assim como Pedro. Pedro não andou sobre as águas, Jesus não falou para ele venha. Chegou um determinado período, ele não começou a afundar. Por quê? Porque a fé dele diminuiu. Ele começou a olhar nos ventos, nas ondas, e deixou de olhar e ter a fé em Jesus. Então, neste momento, ele começou a afundar. E quando acontece isso, a gente tem que clamar novamente ajuda, e aí Deus vem, Jesus, e nos restaura, nos pega ali, puxa de volta, assim como Jesus pegou Pedro ali no mesmo momento e o salvou. Então aqui é a confiança que, independente da provação que nós estamos passando, Deus tem o refrigério, Deus tem o bálsamo na nossa vida. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Então, ele leva-nos sempre pelos caminhos retos. Se você confiar a sua vida a Deus, se você pedir a direção para Deus, o que é muito difícil, em muitas circunstâncias, de você entregar totalmente. Quem é que tem o hábito de, antes de tomar qualquer decisão, de ir a qualquer lugar, pedir a orientação de Deus? Pedir para que Deus fale ao seu coração se você realmente tem que estar naquele lugar, se você realmente tem que fazer tais coisas. E muito das vezes, quando nós sentimos no nosso coração que não devemos ser e nem fazer e nem estar em tais situações, a gente se arrepende. Porque no fundo, a gente sabe que não era aquele caminho que Deus tinha preparado pra gente. Então, aquele caminho que para nós pode parecer o mais difícil, o mais tortuoso,
para Deus é o perfeito, porque nessas dificuldades, nas pedras no caminho, na subida e descida, é onde Deus está nos moldando, está nos formando pessoas mais fortes, para daí então Ele entregar o de mais valioso que Ele tem, que foi o que Ele fez com Davi. Ele cuidou de Davi em todo o trajeto, que Ele estava ali cuidando de ovelhas. Onde tem a passagem que ele fala que ele matou o leão, matou o urso para defender as ovelhas. Tirou da boca do leão e do urso, defendendo as ovelhas. Então, se ele não tivesse sido forjado ali, lutando contra leão e urso, ele não teria talvez matado Golias. Então, às vezes, você precisa passar por todas as dificuldades da vida, todas as provações, para que você consiga lidar com os gigantes que vão se levantar contra você lá na frente. Então, não fuja da dificuldade, não fuja do problema, não fuja, não tente ir pela porta larga, né? Que a porta larga, que tem a passagem da Bíblia que fala, que é do inimigo. A porta de Jesus Cristo, a porta de Deus, é a porta estreita, é mais difícil de passar. Mas lá na frente você vai receber a sua glória. Então, se mantém aqui nos caminhos retos de Deus. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Nessa passagem aqui, lá onde Davi morava, onde ele apacentava as ovelhas, eles tinham sempre que estar, né, os pastores, né, até hoje, eles têm que estar se movimentando sempre. Porque acaba ali o alimento das ovelhinhas no pasto, eles vão para outro. E assim vai. E lá na terra deles, tem até hoje, se você vai com guia, tudo, mostrando certinho, eu falo porque eu pesquiso muita coisa na internet, gente. Vocês já viram aqueles filmes que tem aquelas montanhas e aquelas passagens bem estreitas, assim, onde você tem que passar com o maior cuidado, que se você olha para baixo dá até medo? Então, é por esses caminhos que muitas das vezes os pastores, eles levam as ovelhas para estar levando de um ponto para outro, para tirar da onde não tem mais alimento, para estar indo para outro lugar e obtendo o alimento. Então, aqui, ó, nesses vales escuros, né, não temerei mal algum. Então, mesmo que você esteja passando por um caminho estreito, que às vezes você olha assim, você fala, meu Deus, me ajuda. E agora, o que eu faço? Não tem mais saída, não tem para onde ir, não tem, e agora? Não tema, continua na sua caminhada, continua no seu caminho, vai andando devagarzinho, segura na mão de Deus e não para. Porque aqui, como Davi falou, ainda que eu atravesse o vale escuro, não temerei, pois estás comigo. Então, não tema, independente do tamanho do problema que você está enfrentando, de quão esteja sendo a sua jornada, o seu caminho, não tema, apenas tenha fé verdadeira e confia em Deus. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Na minha Bíblia está assim, que é a Ave Maria. E tem que fala, aqui seria o cajado, né? Fala sobre o báculo, são o meu amparo. É o cajado. Como que é o cajado do pastor das ovelhas? Ele tem aquela curvatura assim, ó, né? Ele segura aqui. E para que tem aquela curvatura? Ele usa para puxar a ovelha, então ele coloca aquela voltinha no pescoço da ovelha e puxa, né, para repreender, para trazer ela para perto. Então vamos supor que uma ovelha, ela tá ali caminhando, já quase caindo ali no precipício, quase caindo no buraco. O que ele faz? Ele pega, coloca em volta ali o pescocinho dela e puxa de novo, entendeu? Então, para isso que ele fala aqui que o cajado dele é o amparo. Se você está sob a proteção de Deus, se você está ali sob a proteção dele, da mão dele, ele não vai deixar que você caia, não vai deixar que nada aconteça com você. O cajado dele, para algumas pessoas, pode parecer mal. Fala, nossa, Deus está me punindo, nossa, Deus não me ama, nossa, por que acontece tudo isso comigo? Mas é uma forma que naquele momento você não está compreendendo do que ele tá te livrando, mas lá na frente você vai pensar, quantas vezes já passou na sua vida algo que você queria extremamente, aí não aconteceu, e lá na frente, quando você tiver com a sua outra mentalidade, mais maduro, você para e pensa, nossa, graças a Deus que aquilo não aconteceu comigo, porque senão eu teria sofrido. É assim, a gente tem que entregar a nossa vida na mão de Deus. Preparais para a minha mesa, à vista de meus inimigos. Então aqui, o que Davi está falando? Já do que aconteceu quando Samuel foi na casa do pai dele, de Jessé. E mostra claramente como Deus vê o homem, não como o homem vê o homem. Deus vê o coração. Davi tinha outros irmãos, todos fortões, assim, bombadões, né? Que estavam no exército, tudo, bonitões e tal. Então, quando Samuel falou para Jessé, que seria como um empresário hoje, né? Um cara bem sucedido, falou para ele que iria na casa dele para ver os filhos dele, ele separou quais? Os bombadões.
os fortões, né? Pô, se Deus tá querendo escolher alguém para ficar como rei, então tem que ser um forte e bonito, né? E não é nada disso. Quando Samuel começou a ver os outros irmãos de Davi, Deus falou para ele: eu não vejo o homem do jeito que o homem vê, eu vejo o coração. E você vê como Davi, ele foi discriminado até mesmo pelo pai. E acontece muito isso. Às vezes nós sofremos decepções de pessoas que a gente nem esperava. Como que se espera que um pai vai menosprezar o valor de um filho apenas pela sua idade, pela sua aparência, pelo seu tamanho? Então, não deixe endurecer o seu coração por isso. É impossível passarmos nessa vida sem sofrer as decepções. Então vejo que Davi, ele já teve a decepção entre os seus. Ele ficou lá junto das ovelhas enquanto estava tendo um banquete na casa dele com os irmãos dele e Samuel. E aí Samuel questionou, né, ao pai dele: então, você tem só tem esses filhos? Ah, não, tem o Davizinho que tá lá no pasto, lá cuidando das ovelhas. Ah, então manda vir ele. Aí Davi veio, na hora que viu ele, aí pegou já que é o chifre de carneiro, né? Eles colocavam ali o óleo para estar derramando, né? Sobre Davi, que é uma unção, quer dizer, uma separação, que a partir daquele momento ele estaria recebendo ali o Espírito de Deus. E nisso fala aqui, deixa claramente, ó: preparas a mesa para mim à vista dos meus inimigos. E quem eram os inimigos dele naquele momento? As pessoas mais próximas dele, que são os irmãos dele, né? São pessoas que deveriam ajudar e exaltar, e muitas das vezes são as pessoas mais próximas, né? Que não querem ver a nossa evolução, não querem ver a nossa felicidade. Se ele tá aqui, ele quer que você fique aqui. Se você tenta subir, ele vai tentar te puxar para baixo. Então daí que a gente tem que ser forte, tem que ser persistente e não desanimar. Mesmo com as palavras duras, com os nãos, com os ladrões de felicidade, que foi um vídeo que eu gravei aqui, que você pode estar pesquisando também, que eu falo sobre isso. E é muito sério isso. A forma com que a gente lida com pessoas, estejam preparados, porque as decepções muitas das vezes vêm de pessoas próximas da gente, não vem de quem a gente não conhece. E Davi, ele foi assim muito sábio. Desse daqui foi, se não me engano, o primeiro salmo dele. Então é maravilhoso. Derramai o perfume sobre minha cabeça e minha taça transborda. Então derramar o perfume seria ali o chifre de carneiro com óleo, né, que derrubou sobre a cabeça dele, que foi a unção, e transborda a minha taça. Toda vez que na Bíblia fala sobre transbordar a taça, celeiros, está falando sobre riqueza. Então quer dizer, Davi foi um homem muito rico, né? Foi um dos homens que teve assim de tudo, né, de melhor, porque ele era humilde de coração, mesmo cometendo erros, como ele na parte que ele cometeu muitos erros, assim como qualquer ser humano, ele sempre se arrependeu, se voltou para Deus, pediu perdão, e o mais importante de Davi, ele nunca pecou 2 vezes no mesmo erro. O que é importante, que tem muitas pessoas que caem uma vez, se arrepende, pede perdão, depois vai lá, cai de novo no mesmo erro. Aí se arrepende, pede perdão. Vai lá, cai de novo, e aí já não dá, né? Aí pensa Deus lá olhando lá de cima e fala: ô meu filho, ô minha filha, assim não dá, né? Assim fica difícil, né? Colabora aí. Então essa é uma coisa muito legal de se aprender com Davi, gente. Ele nunca pecou 2 vezes o mesmo erro. E quando ele teve o pecado dele, que ele teve com a Batseba, né, se eu não me engano, tudo, que Deus repreendeu dele, o temor dele, que ele pediu perdão para Deus, quando ele foi clamar para Deus, ele não pediu para Deus: Senhor, não me tire minha riqueza, não tire a minha coroa, não tire meus bens. Não, ele pediu: Senhor, não se aparte de mim, não tire o seu espírito de mim, porque sem o seu espírito eu não sei viver. Vê como é importante você estar com Deus, você caminhar com Deus, porque tenha certeza, se você estiver do lado dele, como aqui no início fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o principal é você ter Deus na sua vida, o restante vem com consequência. Pode ter certeza que em algum momento a sua taça transborda. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então a misericórdia é algo que é assim, uma experiência muito grande que você tem de Deus. Algo que só quem passa consegue discernir, consegue compreender. Por exemplo, eu vi um exemplo e eu acho que bate muito bem aqui. Eu vou encaixar na minha realidade. Vamos supor que um filho
vai e faça alguma coisa que te desagrade profundamente, te machuque, te corte, você vê que é uma coisa que se fosse uma pessoa estranha ou uma pessoa que não seja um filho, mesmo que seja um parente, uma pessoa próxima, de repente você vai perdoar, porque perdoar é divino, Deus sempre fala para que nós perdoamos, mas a gente não consegue mais conviver. Dependendo do ferimento, a gente não consegue conviver mais com essa pessoa. Agora um filho não. O filho, ele magoa a gente, deixa a gente triste, mas a gente não consegue ficar longe dele porque a gente tem misericórdia com ele. Misericórdia a gente só tem com o filho. E assim é nosso Deus. Então, a partir do momento que você entende que você é filho, que você aceita Deus como seu pai, que é onde eu falo que você tem que compreender a sua real identidade. Você é filho, você é filha de Deus, que é pai e criador de tudo aqui nesse universo, todas as coisas boas, foi ele que fez. Então, a partir do momento que você entende que ele é seu pai, que ele está contigo, que ele tudo vai prover, então ele usa de misericórdia com você todos os dias, porque nós somos pecadores, somos falhos, fazemos, falamos coisas que não deviam, mas ele não se aparta de nós, ele não nos deixa, porque ele tem misericórdia. Então a misericórdia se tem com os filhos, de você manter perto, de você ainda estar ali juntinho, mesmo que aquele serzinho faça algo que te desagrade. E é algo que as outras pessoas não conseguem muito compreender, até mesmo hoje em dia, a gente falando em termos de religião, muitas pessoas que julgam, que se dizem assim muito entendidos, que vão à igreja, mas não tem Deus como um pai verdadeiramente. Porque eu vejo hoje em dia que a igreja, para muitas pessoas, ela se torna um monumento e não um movimento. O que quer dizer monumento? Porque muitas pessoas entendem que se for à igreja, à missa aos domingos, fiz minha obrigação, tinha que ter ido, pronto, fiz minha obrigação. Mas será que você está lá realmente de coração? Será que você realmente está lá entregue? Você está arrependido? Você está pedindo perdão dos seus pecados? Você está dando brecha para que Deus entre, para que o Espírito Santo habite dentro de você e faça novas obras? Então a gente tem que entender que a igreja ela é um movimento. A gente tem que estar ali para acrescentar, para trazer o que você se enche lá, você traz e transborda na sua casa, nas pessoas que convivem com você, ao seu redor. Estejamos sempre abastecidos do amor de Deus. Então é isso que eu queria trazer para vocês sobre o Salmo 23. Na Bíblia, Ave Maria está como 22, né? Tem essa diferença, mas coloquei 23 porque a maioria das outras Bíblias são assim. Então espero que tenha acrescentado para vocês esse vídeo. Tocou no meu coração de estar fazendo, de trazer clareza para vocês um pouco mais sobre as palavras desse salmo magnífico que Davi fez. Então, mais uma vez, se você não está inscrito, tá perdendo tempo. Já aperta aqui, se inscreve, aciona o sininho, dá o like, compartilha, faz um comentário. Por favor, tem muitas e muitas pessoas que assistem meus vídeos, mas não estão inscritos, então se inscreva, por favor, porque isso ajuda demais a divulgação do canal aqui, levando essa mensagem para mais pessoas. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.